Olá, sejam bem-vindos ao canal Bibliófilos. Hoje começaremos uma nova série falando dos livros das Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell, um autor inglês renomado com obras traduzidas para mais de 16 idiomas. Entre elas nós temos as Crônicas de Arthur e Em Busca do Graal. Eu trouxe essa série porque eu gosto muito deste autor e também porque ele foi um dos responsáveis por fazer com que eu me tornasse uma pessoa que gosta de ler. Porque foi um dos primeiros livros que eu li e realmente me interessei. Foi o livro O Inimigo de Deus, das Crônicas de Arthur. Então eu resolvi trazer aqui, nós vamos fazer uma análise de todos esses 10 livros para completar as histórias das Crônicas Saxônicas. Eu vou tentar evitar de trazer spoilers, para não quebrar a atenção de vocês, a expectativa em ler os livros. E o primeiro livro é este aqui, O Último Reino. Ele vai nos trazer a história. Aqui a gente vai começar a entender a história de Uhtred, filho de Uhtred. Aqui começa a história com ele com ainda 9, 10 anos de idade, morando com seu pai no norte da Inglaterra, em um castelo que era justamente da família. A história começa então com uma invasão dinamarquesa ou viking nos arredores desse castelo, onde os ingleses saem para investigar e começam algumas batalhas, algumas pessoas são mortas e por fim o Uhtred, o filho, é raptado pelos dinamarqueses, que matam seu pai, matam muitas pessoas e então começa a história. Uhtred foi raptado e não foi morto. Por quê? Porque ele, mesmo sendo uma criança, ele demonstrou muita coragem frente ao líder dinamarquês, ao líder viking, ganhando a simpatia deste. Então eles raptaram ele e começaram a... Ele era um prisioneiro, mas com muitas regalias, afinal ele era ainda uma criança. Com o passar do tempo ele foi entendendo o modo de vida viking, os seus hábitos, os seus modos, a sua religião e qual era o intuito deles. O intuito deles era, na verdade, dominar toda a Inglaterra. Eles iriam chegar com diversas frotas de navios, com diversos homens, com o intuito de dominar todo o restante da Inglaterra. Eles já tinham conquistado aquele pequeno território ali no norte e iriam descer conquistando os 4 ou 5 principais reinos que eram divididos, que dividiam a Inglaterra. Com o passar do tempo, Uhtred começou a se envolver muito com esses dinamarqueses, principalmente com esse chefe, Ragnar, que é o que tinha poupado sua vida. E a intimidade entre eles cresceu tanto a ponto de Uhtred começar a se denominar um dinamarquês. Ele gostava do modo de vida, gostava da religião, que ele acreditava eles eram pagãos. E essa era a antiga religião dos ingleses, que naquele momento já eram cristãos. Mas ele gostava muito dos pagãos, gostava do modo de vida, gostava desse domínio, desse modo como eles construíam os navios, que eles navegavam, do modo como eles duelavam. Ele ficou ele ficou enfeitiçado com isso, ficando ainda às vezes relembrando o seu antigo modo de vida inglês e em constante dúvida sobre qual seria o seu futuro, o que ele pretenderia dali em diante. O tempo foi passando, ele foi crescendo, foi aprendendo muito, observando a navegação, as lutas, tudo o que acontecia em torno dele. Pois os dinamarqueses lentamente tentavam ainda dominar alguns territórios ingleses e foram conseguindo. Em determinado momento, Uhtred se viu perante um homem que o estava perseguindo. Era um homem enviado pelo seu tio, inglês, que queria matá-lo, pois ele era herdeiro das terras de onde seu pai morava e de onde ele também morava. Matando Uhtred, o tio automaticamente herdaria essas terras, esse castelo. Mas o jovem inglês, Uhtred, o nosso personagem principal, conseguiu descobrir essa tentativa de assassinato e junto com seus aliados dinamarqueses conseguiram capturar esse homem. E ele foi assassinado. Uhtred matou ele.
E assim também ele chegou e conseguiu, eles estavam próximos do antigo castelo de onde Uhtred morava. Então ele conseguiu chegar e falar com seu tio a seguinte frase, isso daqui eu vou pegar do livro, tá? Encarei-o para que ele soubesse quem eu era, e então joguei a cabeça cortada de Wieland no chão, onde a cabeça do meu irmão fora um dia jogada. Depois joguei as moedas de prata, joguei 30 moedas, o preço de Judas. Lembrava-me dessa história da igreja, era uma das poucas de que eu gostava. Ele teve então esse primeiro contato com a morte, com o assassinato e com um ato grande de violência, para demonstrar a sua força e a ira que estava dentro dele por ver seu tio tentando lhe assassinar. O livro vai contar então diversas histórias, diversas batalhas na Inglaterra e a presença de Uhtred no lado dinamarquês. Mas em determinado momento, quando os vikings, começam a chegar para a parte sul da Inglaterra, eles começam a encontrar um grande problema, as bordas de Wessex, a região que era governada pelo rei Alfredo. Rei Alfredo era uma pessoa extremamente inteligente e que já conhecia Uhtred. Ele já tinha conversado com Uhtred em um outro momento, em que houve um pequeno momento de trégua, e já estava interessado naquele jovem inglês. Ele já percebia que ali tinha um bom futuro, que ele tinha um bom futuro pela frente. Então, quando os dinamarqueses vieram novamente para atacar Wessex, no sul da Inglaterra, rei Alfredo conseguiu contactar novamente Uhtred. Uhtred foi para o lado inglês e começaram as conversas a respeito de um futuro melhor para Uhtred. Alfredo, que era, como eu falei, muito inteligente, começou a tentar persuadir o jovem inglês para mudar de lado, para trabalhar em prol da frota inglesa, pois a frota inglesa era muito pobre e precisava ser reforçada. Como Alfredo já percebia, já sabia que Uhtred tinha experiência com os navios e com tudo que ele tinha visto e presenciado junto ao exército dinamarquês, chamou-o para trabalhar e lhe ajudar no exército inglês. Então Uhtred fica novamente em um dilema, sem saber qual é o seu destino, sem saber o que fazer, porque ele amava muito os dinamarqueses, mas ao mesmo tempo ele era inglês, o sangue dele era inglês, e ele tinha terras para reaver no norte da Inglaterra. Então ele ficou nessa indecisão e começou a trabalhar em prol dos ingleses, pois eles também tinham grandes guerreiros, eles também tinham homens fortes que conseguiam envolver Uhtred nas batalhas que iriam ainda acontecer. Então Uhtred começa a criar um vínculo maior com Alfredo. Ele se casa, constitui família, ele começa a ter muitos vínculos novamente com a Inglaterra e com Alfredo. E portanto tem que lutar no lado inglês. Ele luta novamente contra dinamarqueses que ele já havia conhecido, contra grandes guerreiros dinamarqueses que ele havia visto lutar e que também havia sido aconselhado a nunca lutar contra, pois eles eram os maiores. Por fim, então, ele consegue participar de algo que ele tanto almejava, a parede de escudos. Para um jovem se tornar um verdadeiro guerreiro, ele tem de participar de uma parede de escudos, pois ali ele enfrentará a verdadeira guerra, a verdadeira batalha de forças, de sangue, de suor, de lanças, de grande temor. Ele participa dessa batalha de escudos, e o restante eu não vou contar, porque vocês vão ter que ler o livro, é muito interessante. Ele vai nos trazer então, em resumo, a história nesse primeiro livro, vai nos mostrar a trajetória desde a infância, do início da adolescência de Uhtred, com 9, 10 anos, até aproximadamente a idade de 22, 23 anos. Então vamos presenciar mais de 10 anos da vida deste jovem que saiu do interior da Inglaterra para se tornar um grande guerreiro, um grande nome junto aos exércitos dinamarquês e inglês. Então esta é a nossa resenha do primeiro livro das Crônicas Saxônicas. Eu recomendo a todos, principalmente aos jovens, os que não têm o costume da leitura,
deem a chance para esse livro, porque vocês vão se apaixonar, vão gostar muito, e a partir de então vão começar a buscar novas obras, para só então se aprofundar mais em leituras mais difíceis. Está ok, pessoal? Um grande abraço, não deixem de compartilhar, de comentar, de curtir. Um abraço e até mais! O destino é tudo. E agora, olhando para trás, vejo o padrão da jornada de minha vida. Começou em Bebamburg e me levou ao sul, sempre para o sul, até que cheguei ao litoral mais distante da Inglaterra e não podia ir mais longe, continuando a ouvir minha língua. Essa foi minha jornada de infância. Como adulto, fui para o outro lado, sempre para o norte, levando espada, lança e machado, para limpar o caminho de volta até onde comecei. Destino. As fiandeiras me favoreceram, ou pelo menos me pouparam, e por um tempo fizeram de mim um marinheiro.